Vamos a Atos capítulo 9, versículos 31 até 43. Vamos lendo aos poucos. Continuando nossa exposição no livro de Atos. Os holofotes têm estado sobre Paulo, no último capítulo, a conversão de Paulo, o início das atividades dele e tudo, e voltará para Pedro um pouco, já esteve muito, os holofotes em cima de Pedro, antes de falar de Paulo, desde o início do livro de Atos. Então, Pedro, Paulo, Pedro de novo, aí Pedro vai desaparecer e Paulo fica até o fim, como personagem principal em termos de trabalho para o Evangelho. Além de outros também, como já vimos, Barnabé, Filipe e outros, mas especialmente esses dois. Então, antes de voltar a falar em Pedro, um pouco do ministério de Pedro, a continuação, Lucas faz um resumo, como bom historiador que ele é, ele faz entre Paulo e Pedro aqui, ele faz um pequeno resumo de como estava a igreja, ou sobre o estado da igreja naquele momento, no versículo 31, Atos 9 e 31, quando nós lemos assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, a Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, mais uma vez aberta, e aqui temos história do início da Tua igreja, palavras valiosíssimas, que nós temos aqui registradas há 2000 anos para sabermos como foi, e cada frase nos ensina e nos alegra fazer parte dessa história como hoje fazemos. Dá-nos do Teu Espírito para entender o que temos para aprender aqui, não somente de uma maneira histórica, mas de uma maneira prática para nosso viver cristão. E obrigado pelo privilégio de trabalharmos deste Evangelho, lá como Pedro começou a fazer, depois Paulo e tantos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto, e por aqueles que não têm Cristo como Salvador, que sejam fisgados pelo anzol do Senhor Jesus Cristo, talvez melhor dizendo, pela rede do Senhor Jesus Cristo, através de nós, hoje que pregamos a palavra de Cristo a essas pessoas, para que eles sejam maravilhosamente pegos nesta rede, porque é a rede da salvação, a rede da proteção, a rede da segurança contra os perigos que há nesse mundo sem Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos, então. Amém. Então, um resumo aqui de 4 pontos. Ela tinha paz. É provisória esta paz, mas está tendo paz nesse contexto aí, depois de Paulo ter se convertido e ter voltado para Jerusalém por um pouquíssimo tempo, já expliquei isso tudinho, depois mandaram Paulo lá para a terra dele, para Tarso. Provavelmente esta paz já era em função da conversão do próprio Paulo, que arrefeceu a perseguição lá aos crentes em Jerusalém. Seja como for, estão em paz aqui, uma trégua, talvez seja melhor colocado, com as autoridades religiosas. Edificando-se, fala de crescimento espiritual, aprendizado doutrinário, oração. Então, essa palavra edificando-se, ela mostra uma série de condições, resumidamente, só nessa palavra. Edificando-se em quê? Nisso tudo, como coloquei, aprendizado, oração, comunhão,
em tudo isso. Poderíamos desenvolver, mas não pretendo, quero chegar logo em Pedro. E caminhando no temor do Senhor, uma prática de vida excelente, mantendo aqui, inclusive, uma continuidade, uma coerência enorme com o Velho Testamento, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é muito interessante Lucas aplicar para a igreja nascente, dando os primeiros passos. Eu falei Paulo, Lucas, o historiador, aplicar perfeitamente aqui para a igreja exatamente este aspecto que os salmos tanto chamam a atenção. Olha o temor do Senhor, olha o temor do Senhor. Mesma coisa, é o mesmo Senhor, a mesma forma de adorá-lo intimamente. A parte mais externa mudou com a cessação do sacrifício e tudo mais, mas o temor do Senhor, lá dentro do coração de cada um, não mudou nada. A necessidade do temor a Deus para começar a dar os primeiros passos na adoração a esse Deus. E é interessante que ele fala aqui de uma maneira coletiva, a igreja ia caminhando no temor do Senhor de uma maneira coletiva, mas nós sabemos que, a rigor, o temor é algo essencialmente individual. Então, se um grupo de pessoas, cada uma das pessoas desse grupo, se cada um tem temor, podemos dizer, ali está um grupo que tem temor. É coletivo, mas não tem jeito. Parte do individual. Então, talvez, não sei se pesa tanto eu dizer, é importante que essa igreja ande no temor do Senhor, vamos fazer questão que a Luz do Mundo seja uma igreja caracterizada pelo temor do Senhor. Ótimo, excelente, bíblico, total, mas talvez não pese tanto quanto dizer assim, você precisa andar no temor do Senhor. Você, quando acorda, sai para o trabalho, quando almoça, quando se relaciona no trabalho, ou no lazer, ou na família, nas dificuldades, no casamento, você anda no temor do Senhor, é algo que o crente precisa estar o tempo todo se perguntando. Então, quando Lucas faz um resumo com 4 itens, está lá, o temor do Senhor. Nunca esqueça isto como crente. E, por fim, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que coisa interessante. É uma passagem rara, em que nós vemos aqui, lado a lado, os 2 tipos de crescimento: espiritual e numérico. É raro isto, muito raro. Quando ele diz aqui que se edificava, tinha paz, se edificando. Edificando quer dizer o quê? Crescendo, claro. Então, é crescimento. Crescia em quê? No temor do Senhor, espiritualmente, como já comentei. E agora ele fala em crescimento numérico. Primeiro falou no espiritual, que é o mais importante, depois fala no numérico. Mas é bom lembrar que o crescimento numérico não é algo em que se deva ter cerimônia de falar, no sentido de, irmãos, vamos pedir a Deus crescimento na quantidade de pessoas, nas conversões, ou chegadas de irmãos que venham convertidos, que Deus, porventura, mande. Vamos pedir. Eu, pessoalmente, estou sempre lembrando nos cursos de oração, incluo nas orações pedido a Deus. E quando a gente pensa em crescimento, pensa mais em conversões, novos discípulos chegando, apesar dos que chegam também já de outras igrejas já convertidos, que por motivo ou por outro querem se tornar membros, são obviamente muito bem-vindos, e entendemos, como falei, que são enviados por Deus,
Mas é inevitável. Quando falamos em crescimento numérico, o primeiro pensamento é através da conversão. Mas antes disso, o crescimento espiritual. Se desequilibrar uma coisa ou a outra, não vai ser bom. Então, se preocupar somente em crescimento numérico sem o espiritual, vai ficar uma igreja como muitas hoje existem, igreja com centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas, e espiritualmente muito fraquinhas, muito infantis. Não estou dizendo que toda igreja que é grande tem centenas ou milhares de membros que são fraquinhas ou coisa assim. Não. Mas está, não vou dizer moda, mas muito comum, que igrejas comentadas pelo tamanho e tudo, espiritualmente deixam muito a desejar. Não é uma crítica gratuita, ou uma condenação, coisa assim. Não, é uma constatação lamentável, mas é fato. Então, se preocupar demais com o crescimento numérico, à custa do espiritual, não é bom. E ficar só pensando no espiritual vai fazer com que a igreja se volte muito para dentro. Então, prega para os crentes, pega só para os crentes, e aqueles que não são convertidos ainda vão ficar sem mensagem. Como é que vão se converter? Um grande problema do pastor pregador em toda a igreja é o quanto ele vai dosar de aspectos espirituais, de santificação, de teologia, para os crentes, para os novos convertidos, para os convertidos, novos ou antigos, mas que tem o Espírito Santo já habitando neles para dar sabedoria a eles, e o quanto vai dedicar para a pregação do Evangelho. Há discussões, inclusive. Eu, pessoalmente, me dedico muito mais, vocês sabem, à pregação de edificação aos crentes, sem perder a oportunidade de inserir o Evangelho no que concerne à necessidade de salvação daquele que não tem em Cristo. Não perco a oportunidade de falar. Mas a concentração maior é na edificação espiritual. Mas aí que entra a necessidade da igreja, nessa pregação, instrução, aulas e tudo, mostrar a necessidade de cada crente lá fora e tentar ganhar pessoas para Cristo. Se vierem se aceitarem Cristo e se congregarem, vão aumentar numericamente. Então, as duas coisas devem estar muito na mente e no coração da igreja. Evangelismo é algo, inclusive, que tem me preocupado um pouco aqui. Eu acho que a igreja precisa mexer mais com isto. Vou até conversar com o pastor Vade sobre isso, para a gente traçar algum rumo, alguma coisa, porque acho que poderíamos fazer bem mais, pelo menos organizadamente. Eu não sei o que cada um está falando lá no seu trabalho, na sua escola, eu não sei. Então, deixe-me dizer de uma maneira um pouco diferente. Em termos de atividades planejadas, de grupos da igreja e tudo, poderíamos fazer bem melhor, é a minha maneira de ver. Agora, em termos realmente pessoais, o que cada um tem falado, até para o seu pai, para o seu irmão, o seu primo, dentro da sua casa, não sabemos, ok? Mas, mesmo assim, fica a lembrança da necessidade da sua igreja crescer numericamente também. Muito bem. 32 a 35. Agora vem Pedro de novo. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te,
e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, como eu já comentei no início, o foco volta provisoriamente para as atividades de Pedro, fora de Jerusalém agora. Até aqui falou atividade de Pedro em Jerusalém, mas agora pertinho dali, mais a noroeste de Jerusalém, especialmente em 3 cidades ali da Palestina, todas perto de Jerusalém. Quando diz por toda parte, é uma maneira de dizer que ele estava, aparentemente, numa rota itinerante. Ele ia passando, ia ali, uma viagem que ele ia para onde estava havendo necessidade, ou para onde ele se sentia dirigido, mas diz aqui para toda parte. Claro que toda parte ele fala aqui em nome de 2 cidades, depois ele vai falar de mais uma, todas elas pertinho, ali, todas a nordeste de Jerusalém. Então não era algo de um longo alcance, de um raio enorme, não, era ali pertinho e juntas. Mas a ideia é que era itinerante, acho que é a melhor palavra, de fato, para descrever esta fase do ministério de Pedro. Propósito duplo. Primeiro, acompanhar os irmãos, os convertidos. Exatamente o que acabamos de dizer, como alvo de toda a igreja. Exatamente. Então, o Pedro queria ver os irmãos, queria ajudar, aconselhar, ensinar, dar apoio e, ao mesmo tempo, pregando o Evangelho para os que ainda não tinham se convertido, para que aumentasse a quantidade de convertidos. Precisamente o mesmo intuito, duplo. Mesma coisa. São cidades pequenas, quase como povoados, uma chamada Lida, que ele foi logo, e encontrou, então, esse homem paralítico, há 8 anos, em cima de uma cama. Aí vem Pedro e o cura. Certo? Errado. Pedro não curou Enéas? Não. Você prestou atenção no texto? Se não, vou dar mais uma chance para você olhar o seu texto e ver que está errado dizer que Pedro curou Enéas. Porque o próprio Pedro vai lhe desmentir. Dizer, eu não. Porque ele próprio disse quem estava curando Enéas. O próprio Pedro disse, não sou eu que estou aqui bolando alguma maneira de pegar vocês aí numa pegadinha. Não, Pedro disse, Jesus Cristo te cura. E Pedro saiu da história, sim e não. Saiu, sim, no sentido de que a fonte do poder, a iniciativa, o comando de tudo era de Jesus Cristo. Nesse aspecto, Pedro podia sair fora. Por outro lado, foi Pedro a quem Cristo quis usar. Então, Pedro estava dentro, como instrumento. Isso parece até infantil, caberia bem na aula para as crianças ali, uma observação dessa, mas não é tão infantil, não. Porque isso mostra o que deve estar na mente de todo servo de Deus, de Cristo. É assim que o servo deve pensar, ou a serva. Tudo que eu faço, eu gostaria que fosse, o ideal é que fosse, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pela iniciativa de Jesus Cristo. Porque se eu entrar muito, eu vou atrapalhar. E fica até preocupado. É assim que o crente deve pensar. Fica até preocupado Jesus usar um instrumento tão fraco, tão esquisito como eu, ou esquisita,
falando crente de maneira generalizada, eu tenho medo de complicar, de perder o brilho, porque eu sou um instrumentozinho indigno. E eu não estou dizendo assim para nós mesmos dizermos, não, que é isso, irmão, você vale muito, afinal de contas. Não, você não vale nada mesmo, não. E o senhor está em cima e acha, porque está com a gravata, acha que vale mais do que eu. Acho não. É tudo nivelado aqui, todos nós. Vocês são servos absurdamente úteis. Não foi o que Jesus disse? Foi não. Vocês são servos inúteis. Jesus disse isso. Pastor, o senhor vai mostrar na Bíblia. Vou não agora, mas depois eu mostro. Inúteis. Então, esse tipo de mentalidade é extremamente importante que o crente tenha no coração. Mas, se eu sou inútil, por que ele me usa? Pela misericórdia dele. Aí ele ajuda na sua santificação, ele envia o Espírito Santo dele para converter você, habitar em você, iluminar você, não permitir que você estrague a tal ponto a obra dele. É isso. Ele admite que você faça parte, uma honra para você, um privilégio que ele lhe dá. Pelo jeito de se comportar, tem crente, tem ministros do Evangelho que fazem do jeito que parece que Cristo deve se sentir muito honrado por ter aquele pastor, aquele ministro no púlpito importante, e diante dos irmãos também, a pompa. Não. Tudo bem, tem a dignidade, tem a autoridade bíblica, ok, tem o seu lugar, mas o coração deve estar bem consciente do tamanho que a pessoa tem, ou seja, microscópico. Enéas, Jesus Cristo te cura. Não foi o Senhor que me curou, não é o Senhor que está me curando. Seria muito interessante. E não quer dizer que não tenha havido, não. Enéas tem dito, mas não estou vendo nenhum Jesus Cristo aqui. Eu estou vendo, como é seu nome? Pedro. Muito obrigado, seu Pedro, porque o Senhor me curou. Para mim, foi o Senhor que me curou. Ah, é? Pois volte a ficar parado de novo. Não aprendeu nada, Enéas. Ou seja, a lição que Enéas, inaugurando uma fase nova de poder andar a toda aquela maravilha, daquela boa notícia, daquela transformação física espetacular, você foi curado por Jesus Cristo. Isso aqui é o resumo que nós lemos. É muito provável que tenha havido muita conversa de Pedro com Enéas, quem é Jesus Cristo, isso, muito provável. Mas fica aí, então isso é uma lição, como eu disse, pode parecer algo muito elementar, é só observação, mas não é. Só tem sentido o seu trabalho para Jesus Cristo se você estiver convencido, então, que o trabalho é dele, o poder é dele, a iniciativa é dele, o comando é dele. E você é um servo que vai procurar fazer o melhor possível. Também não é válido levar a um ponto tão extremo o fato de que é de Cristo, tudo é Cristo, que eu não sou nada, não faço nada, quem sou eu? Isso às vezes acontece. Quando a gente vê um dom no irmão, ou alguma capacidade para servir na igreja, e chama, é comum às vezes você ouvir isso. Quem sou eu, pastor? Eu não sei fazer nada. Aí vai para o outro lado. Aliás, não foi o senhor que disse outro dia lá no púlpito isso aí? Não, eu não. Você pegou só um lado da coisa. Eu falei de um lado, mas tem um outro. Porque desse jeito, tudo bem, vamos adorar aqui, e vamos para casa, e domingo a gente volta, adora de novo, e fica assim, agora não sei quem vai tomar conta da igreja, organizar a igreja, servir a igreja, cantar na igreja, orientar, dar aula, não sei quem vai fazer isso, porque
Ninguém vai trabalhar, porque se você trabalhar, estraga, e eu não sei fazer nada, quem sou eu? Uma obra tão bela como essa, eu não sou digno. Aí fica com esses papos, sabe? Esses papos que vêm, e que no fim parece muito bonito, parece muito humilde. O crente dizer isso, ele está sendo iludido pelo diabo, que está soprando nos ouvidinhos dele. Você não serve para nada, não seja arrogante, ou coisa desse tipo. Não, então tem que ter uma sabedoria para enxergar de maneira nítida a realidade de tudo isto. Enéas, Jesus Cristo te cura. Eu queria observar, não sei se você percebeu isso. Ele chamou Enéas pelo nome. Bonito isso. Mostrando o interesse pessoal de Pedro por Enéas. Tudo bem, pode botar Pedro agora aí nessa história, mas ainda botaria Cristo antes de Pedro de novo. O interesse pessoal de Cristo por Enéas. Quando os meninos eram crianças, eu e a Sandra levávamos para um médico aqui, medalhão, conhecido como um dos melhores e tal. E esse médico tinha a particularidade de nunca dizer o nome da mãe, nem do pai da criança doente que está lá. Nunca. E era particular, caro. Pois é. Ô mãe, o que você tem dado para ele? Pai, não sei o quê. Mãe, não sei o quê. Ei, rapaz, eu tenho um nome. Mas se dissesse isso aí, para fora. E ele era meio abusado mesmo. Aí continuava o Mauro com febre, a Suzana tossindo, ou sei lá o quê. Muito prático, né? Eu não digo nome de mãe, nem de pai, nenhum. É mãe e pai, todos. É um extremo. Então, como os crentes se chamam de irmãos, muitas vezes a gente disfarça, já notou? Como vai, irmão? Diga aí, irmã. Irmãzinha, carinhoso, né? Sim. E meu nome é irmãzinha querida. Não, eu sei que eu sou querida, mas eu quero saber meu nome. Não, o nome, né? Enéas, Jesus Cristo te cura. Bonito isso. Não precisava o nome de Enéas, não, gente. Não precisava no sentido mesmo mais cru da história. Cura esse homem, Pedro, e pronto, é o que ele quer, é isso aí. Mas é engano pensar que não precisava. Para a cura em si, claro que não. Mas para o contexto de tudo, sim, tocava a pessoa, sente. Não, com algumas exceções, tem pessoas que têm raiva do nome e tal, essas à parte. Para grande parte das pessoas, o nome mais doce que existe no mundo é o seu. Quando você ouve, você sente algo diferente. É o seu, mostra uma consideração vindo de qualquer pessoa. Mas quanto mais alta socialmente a pessoa é, em termos de autoridade, poder neste mundo e tal, mais a gente se sente honrada. Pai, tu viu, fulano falou comigo pelo nome. Tal. Então aqui é Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Deus Criador, falando no nome da pessoa, através de Pedro. Fica aí a lembrança. Todo mundo amanhã com a lista da igreja nas mãos, decorando o nome dos irmãos e das irmãs, tudinho. Versículo 36. Mas ainda no 35, o resultado disso. Conversão. Viram todos os habitantes de Lida, aí já colocou mais esta outra cidadezinha, Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Não quer dizer que todo e qualquer cidadão das duas cidades, sem exceção, se converteram, não ficou um que não aceitou Cristo.
não é assim. Está mostrando claramente é uma forma de dizer que foi em massa. Foram muitos, mas volto a dizer que eram cidades povoadas, cidades bem pequenas como cidades, verdadeiros povoados, mas que de uma maneira bem forte, bem abrangente em termos numéricos, muitos realmente se converteram. 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome esse que, traduzido, quer dizer Dócadas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Jope era uma cidade à beira-mar, atual Jafá, em Israel, cidade grande, importante em Israel hoje. A uns 50 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. Tabita é o nome aramaico, Dorcas, o nome grego, e em português é gazela, é o que significava o nome dela. Discípula notável pelas boas obras, pelas obras e esmolas que fazia. A versão corrigida tem cheia de boas obras, e no original, no grego, a palavra mesmo é cheia, completa, como tivesse transbordando. É bonito. Eu achei bonita a tradução da corrigida aqui, porque é mais literal e é mais gostosa de ver. Em vez de dizer notável pelas boas obras, que é verdade também, claro, mas era cheia de boas obras. Sobrava boas obras e esmolas com Tabita ou Dorcas. Já notou que geralmente as pessoas se destacam no mundo pela inteligência, brilhantismo, sucesso de algum projeto, ou da empresa, ou de algum plano, ou de alguma atividade política, de alguma coisa assim, mas sucesso. Geralmente é assim. Raros são os que se destacam pelo serviço a outros, pela abnegação. E isso vale no meio das igrejas também. Menos do que no mundo, certamente, mas vale. E se pegarmos o tal do mundo evangélico, aí é que é mesmo, porque grande parte do mundo evangélico é mundo puro, travestido de cristianismo. Mas os crentes conhecidos no Brasil são os escritores famosos, pregadores altamente presentes nas redes sociais, que aparecem na mídia de uma maneira intensa, muitas vezes seguindo com uma cauda enorme de seguidores esses muitas vezes conseguidos na base de interações ou de providências financeiras para adquirir seguidores. Tem fórmulas para isso, tem maneiras de atingir isso, mas não importa a forma como conseguiu, mas o número que está lá, tantos mil seguidores, tantos milhões de seguidores, ou coisa desse tipo. Hoje, quando se fala em famoso, em celebridade, é isso, basicamente. Ou, se for noutra área, como eu já falei, alguém que tem uma empresa que cresceu demais, virou um grupo financeiro enorme no país, ou coisa desse tipo, mas são os famosos, nós sabemos disto. Agora, se forem fiéis, homens, vamos pensar agora em ministros do Evangelho, que são famosos por presença em redes sociais, por seus livros e seus vídeos e tudo mais, tudo bem, amém. Não tem problema nenhum. Nenhum. Isso aí, é até como eu disse, amém, por isto. Mas você pode me citar um nome de crente conhecido nacionalmente pela dedicação aos irmãos, pelo serviço social,
pelas boas obras e pelas esmolas. Conhece alguém famoso de tanto dar esmolas? Mesmo em Fortaleza, alguém que se identifica com Jesus Cristo. Que sabemos que há até seitas que religiosamente valorizam esmolas, porque mostra que é amor, que não obrigatoriamente é amor, pode ser, mas pode não ser, e que, inclusive, inclui isso no aspecto espiritual das heresias deles, para crescerem e tudo mais, em termos de condições espirituais, para a nova vida, e tem todo tipo de ensino, todo tipo de heresia, mas eu estou falando de crentes. Pois bem, Dorcas era famosa, pelo menos na cidadezinha dela, pequenininha, mas era. Ali ela era conhecida por ser boa de dar esmola, boa de ajudar pessoas. Então vamos esquecer aqui o nacionalmente, como eu tenho colocado, vamos esquecer o estado, esquecer até a cidade. Vamos concentrar em algumas igrejas conhecidas, que a gente sabe, ou até na nossa própria. Não se destaca o crente que é cheio de boas obras e de esmolas e de ajudar os outros. Mas, pastor, esmola não é para ser feito, dado escondido? E caridade e ajuda aos outros? Quem disse? Jesus. Depois você me mostra. Eu acho que ele disse que as nossas boas obras eram para ser colocadas no ponto mais alto da casa, para iluminar tudo. E assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus mandou fazer boas obras escondido? Exatamente o contrário. Pastor, não é simples assim não. Não? Pois está bom. Pois vamos lá. A mão esquerda não deve saber o que dá a direita, fariseus hipócritas. Você está falando é ali? Não, a história ali é outra. A história ali não é o fato de dar esmola, de ajudar alguém. É o coração, a intenção, é dar com vistas a ser notado pelos homens, com a intenção de aparecer. Sabe, político? Por aí. Aparecer, tal. Esse político, vamos dizer assim, a maioria deles, para não me complicar. Mas a ideia de o motivo. Vou pegar uma nota bem alta e vou dar para o irmão aqui na frente de todo mundo. Mas você vai fazer isso mesmo? Vou. Para quê? Para vejam. Vejam que eu ajudei, que eu estou aqui pronto para isso, e sei lá, se me chamam para algum cargo na igreja no final do ano, ou me considero aqui um dos espirituais da igreja, eu sei lá o que passa na cabeça de cada um. O que eu sei é o seguinte, que o fato em si de dar, de ajudar, não é obrigatório ser escondido. Agora, pelo bom senso, claro, espera-se discrição quando se tratar de uma ajuda muito pessoal a alguém que está necessitado, uma questão de não constranger e tudo. É claro, eu estou aqui botando em cores um pouco mais cruas para mexer com vocês e tirar esta ideia que boas obras
são para serem feitas escondidas. Inclusive ajudas a pessoas ou coisa desse tipo. Muitos não gostam de aparecer. Tudo bem, tem direito, não, quero ajudar, mas eu quero fazer isso de uma maneira anônima. Ok, tem outros motivos, outras motivações, sem problema algum. Mas aqui, quando eu falo que Dorcas era conhecida, famosa, apesar de ir numa cidade bem pequenininha, mas ela é comentada aqui de uma maneira altamente positiva. Alguém tem dúvidas? Não é negativa, essa Dorcas ficava ajudando aí, todo mundo sabe, tá? Não sei não. Não sei se é a maneira ideal, não. Não. Levaram foi roupas para Pedro ver, olha aqui que ela fez para mim. Era aberto. Por que não? Continuando aqui agora no versículo 37. Mas eu quero deixar uma pulguinha atrás da sua orelha. Dorcas era notável pelas boas obras e pelas esmolas. Você é notável pelo quê? Como crente. Ou usando a palavra da corrigida, cheia de boas obras. Você é cheio de quê? Para as pessoas verem e notarem. Ela chamava atenção, fez uma falta enorme quando morreu, como nós vamos já ver no texto aqui, enorme, choraram amargamente a perda dela, porque era cheia de boas obras. Fica a pergunta aí no seu coração, na sua mente, você é cheio de quê? Como crente no Senhor Jesus Cristo? Só você pode responder. 37 a 39. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então ela adoece e morre. Ouviram falar de Pedro, que estava ali pertinho, na outra cidade, como já vimos. Muito provavelmente ouviram falar da cura que ele fizera com Enéas, ou Jesus Cristo fez com Enéas através dele. Então lá vem Pedro, ele atende a chamada, ou chamado, as viúvas cercam Pedro, e, chorando, e começam a mostrar a Pedro as roupas que ela tinha feito e certamente doado a elas. O que eles esperavam de Pedro, ao chamarem Pedro? Não sei. Exatamente o texto não diz, mas não tem muita opção. Uma era a esperança de ressurreição, embora algo muito maior do que ele fizera com Enéas. Ele curara, já é algo muito grande, curar um paralítico. Ali estava uma pessoa morta, até lavada de acordo com a lei cerimonial lá de lavar um corpo morto. Então, ou tinham essa expectativa com Pedro, ou era uma ideia de conforto, de consolo. Podia ser também, não sabemos. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-se. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Então Pedro fica só, ele e ela, ora, olha para o corpo e dá uma ordem para o corpo. Tabita, se levante.
Novamente ele se dirige à pessoa pelo nome, e a pessoa era morta. Enéas, Jesus Cristo te cura. Tabita, se levante. De novo, o nome pessoal da moça. Ela ressuscita, abre os olhos, vê Pedro, se senta, ele lhe dá a mão e ajuda a se levantar. Vocês estão vendo a quantidade de detalhes? Sabe por quê? Lucas era médico, o autor do livro. Então, são detalhes de um médico contando o que aconteceu aqui. A gente quase que vê a cena, a quantidade de observações que estão aqui. Está barulhento hoje esse microfone. Depois vamos conversar, Tiago. Muitos detalhes aqui que dá um colorido à cena. Aí ele chamou os santos. Eu acho significativo que ele tenha primeiro mandar chamar os crentes. Porque eles iriam avaliar melhor e de maneira muito diferente dos outros. Os crentes estariam prontos para glorificar a Cristo pela ressurreição que eles acabaram de assistir, de ver. Não assistiram, mas na hora exata, mas quando chamaram quem entraram, quando viram, e glorificar a Deus. Os não crentes podiam facilmente dizer, eu não disse, ela estava só desmaiada. Facilmente. Não, isso aqui é mágico. Esse homem aqui é mágico. Mil coisas. Não, chama os crentes. Achei bonito isso. Talvez os outros entrassem depois, mas chama os crentes. Imagine você admirando um belo pôr do sol, com irmãos ao redor, e louvando a Deus, cantando para Deus, que coisa linda que Deus fez. É muito poder de Deus. Aí chega alguém de fora, olha assim, isso aí tem todo dia. Aí fica assim, vai embora, por favor. Dá vontade de dizer, né? Isso é maneira de você enxergar, mas coitado, é assim que ele enxerga. Ou então, admite que é um Deus criador que fez aquele belo sol, mas um Deus criador muito distante, muito longe dele, sem contato com ele, que ele não entende praticamente nada desse Deus. Pode até reconhecer que tem, mas não o adora, em termos pessoais, como os crentes que estão ali naquela praia, adorando a Deus que fez aquele sol. É diferente a conversa. E procure, meu irmão, minha irmã, se especializar em se aproximar de crentes que falam uma linguagem mais espiritual. Me preocupa, às vezes, os jovens, o papo. E adultos também. Muito ralo. Chama os crentes. Eu quero que venham os crentes. Especialmente as viúvas, que viram, sentiram na pele a bondade desta irmã, chama-as para gozarem com a gente da alegria de ver essa irmã viva pelo poder de Jesus Cristo. Bom demais isso, muito bonito. Amigo, amiga, que se porventura tem alguém aqui que não admira essas coisas lindas que temos ao redor, como sendo feitas por um Deus pessoal e que lhe convida à comunhão com Ele através de Jesus Cristo, você está desperdiçando tempo precioso, além do fato de que sua vida está andando e você precisa ter comunhão com Ele. Já quero encerrar lembrando, apresentou-a viva, vendo as forças da palavra aqui, viva, há poucos minutos, morta, agora viva. Quem faz isso na terra? Ninguém. Só Jesus Cristo, que é Deus. Os médicos, até que se esforçam, fazem tudo pelo doente, até morrerem.
E quando chega lá, o ponto final, não podemos fazer nada. E às vezes eles até reconhecem as limitações da própria ciência, dizer que não tem mais nada o que fazer, já fizemos tudo. A pessoa ainda convida, o médico já diz, não dá, aqui já é o máximo. Quantas e quantas vezes? Porque não tem poder, é frágil. Mas está aqui um que levantou uma morta. Quem? Pedro? Não, Jesus Cristo. Versículo 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. O final é análogo ao que aconteceu em Lida, após a cura de Enéas. O milagre ficou conhecido e levou muitos a se converterem ao Senhor Jesus Cristo. É claro que os milagres, na época, ajudavam a levar pessoas à conversão. Lembre-se que não estava ainda pronto o Novo Testamento, a palavra de Deus não estava completa. Então, era muito poderosa a união da palavra de Deus mais milagres, que não era sempre que milagres eram feitos. Aliás, as pessoas pensam naquela época tudo era milagre. Não, era menos do que se pensa, e tinham fases que a gente vê na revelação das Escrituras, fazem que havia mais milagres, a fase de Jesus Cristo, que na terra foi, obviamente, extremamente abundante, mas não pense que era uma coisa assim, o tempo todo, uma coisa comum naquela época. E essa é a época de Pedro também, havia milagres, mas foi decaindo. A gente pode ver no próprio livro de Atos que essas coisas miraculosas, sobrenaturais foram decaindo à medida que o Novo Testamento ia se formando. E hoje em dia, Deus não usa mais esse recurso do milagre de uma maneira como nessas épocas de antigamente. Ele pode fazer, creio que faz, quando ele quiser, mas não é algo com que nós contamos no dia a dia para crermos em Deus. Vou crer em Deus mais do que eu creio agora e com mais força, porque Ele curou alguém querido, ou a mim próprio, coisa desse tipo. Não. Nós temos a palavra dEle, e a palavra dEle tem tudo o que Ele quis revelar para nós. Não precisamos mais de milagres como uma muleta à nossa fé. Talvez a palavra muleta seja não muito simpática, vamos dizer, um condutor, um ajudador para a nossa fé. Talvez fique melhor colocado. Mas o fato é que é isso. Não precisamos de milagres para isso. Nós temos a palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, não vai crer em milagres. Que Deus nos abençoe. Aprendamos a admirar estas coisas, saber as diferenças de época, do que estava na época sendo feito por Deus, do que hoje é, do que hoje não é, e fiquemos com a essência, e aprendamos isto. A palavra de Deus é suficiente para qualquer pessoa ser curada por Jesus Cristo, agora falando em termos de uma cura espiritual, uma cura da alma, muito mais importante do que a cura do corpo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas e viver em maior comunhão contigo, crescendo no conhecimento da Tua revelação para nós na Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.